Já temos visto os primeiros 7 versículos, temos visto o livro e o vencedor que venceu para abrir o livro. Agora vamos ver o resultado quando ele tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis, melhor ler, os fizeste reino, e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Vamos ler só até aqui. E Deus há de abençoar mais uma vez a sua palavra. Quando o Cordeiro tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono, aqueles 4 seres viventes e os 24 anciãos começaram a adorar. E notamos nos versículos que lemos como isto foi apenas o início. Veremos vários grupos, um após o outro, adorando e louvando a Deus. Veja em primeiro lugar os seres viventes e os anciãos. Olha vários detalhes no versículo 8. Havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Estes seres viventes, notamos ontem, são criaturas celestiais. Talvez você queira pensar que são serafins, ou talvez sejam uma outra ordem de seres celestiais, mas em todo caso são criaturas celestes, os executores dos propósitos de Deus em relação à terra. E além deles, os 24 anciãos, que representam todos os salvos que estarão no céu naquele tempo, arrebatados na vinda do Senhor Jesus Cristo, estarão com Ele. E logo que Ele toma o livro da mão de Deus, aqueles seres celestes e aquelas pessoas salvas já no céu começam a adorar. Ele usa figuras aqui para mostrar a sua adoração. Primeiro ele fala que tem harpas, e em seguida fala destes incensários, estas taças de ouro cheio de incenso que estão queimando na presença do Senhor. Não vamos pensar que isto é literal,
Seria muito difícil tocar uma harpa com incensário na mão. Mas são símbolos para indicar a condição destas pessoas. Estão com harpas, simbolicamente, porque são felizes, estão alegres. E os incensários estão mostrando o seu trabalho sacerdotal, como sacerdotes, oferecendo o incenso na presença de Deus, incenso este que acompanha as orações dos santos. Orações de santos que ainda estarão na terra. Porque não esquecem que estamos vendo no capítulo 4 e no capítulo 5 cenas no céu depois do nosso arrebatamento. Nós estaremos lá. E enquanto se desenrolam estas coisas dos capítulos 4 e 5 no céu, aqui na terra, apesar de tribulação e outras coisas que veremos, haverá santos, servos do Senhor, passando por grandes dificuldades. E estas orações são as orações deles. De sorte que neste versículo, vemos santos no céu, alegres e adorando. E vemos santos na terra, sofrendo e orando. Quando você vê ou pensa no céu, você vê agora mais um detalhe, mais um aspecto daquele lugar, para acrescentar aquilo que vemos no capítulo 4 e no início deste capítulo 5. É um lugar de alegria e um lugar de adoração. Mas não pense que todo mundo que chega lá vai ter uma harpa e vai ter um incensário. São apenas figuras. Não devem ser entendidos literalmente. Até ouvi pessoas dizer que devemos tocar instrumentos nas nossas reuniões aqui, porque lá no céu todo mundo vai tocar um instrumento. Não vai interpretar assim. É sinal de alegria lá no céu e de adoração. E se nós pudéssemos reproduzir nas nossas reuniões a mesma alegria e a mesma adoração, então não íamos precisar de outras ajudas. Agora vamos para o versículo seguinte. Versículo 9. Eles cantavam um novo cântico. Note bem a palavra novo. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Eles cantavam um novo cântico. Lembra no capítulo 4 cantavam, mas estavam cantando os louvores do Criador. Digno és, porque criaste todas as coisas. Mas agora no capítulo 5 é um novo cântico. Não é um cântico de louvor ao Criador, mas um cântico louvando o Redentor. No capítulo 4, digno és, porque criaste. Capítulo 5, digno és, porque foste morto. Mas, no capítulo 4, estavam cantando e louvando a Deus, aquele que estava sentado sobre o trono, Deus Pai. Aqui no capítulo 5, estão cantando e louvando ao Cordeiro. Agora quero demorar um pouquinho neste ponto. Já mencionamos hoje, na primeira parte do capítulo, que o Cordeiro, quando João o viu, tinha atributos divinos.
um cordeiro com 7 pontas e 7 olhos, um cordeiro onipotente e onisciente. O cordeiro é Deus. E vemos a confirmação disto agora. Estes anciãos e seres viventes estão cantando um novo cântico e adorando aquele que foi morto, adorando o Cordeiro. A lição que vemos aqui é a lição de João 5 e 23. Em João 5 e 23 lemos que todos devem honrar ao Filho como honram o Pai. Devemos prestar as mesmas honras a Jesus Cristo, o Filho, que prestamos ao Pai. Uma afirmação clara, indiscutível, da igualdade entre o Pai e o Filho. É necessário que nós lembremos disto e mais, necessário que nós preguemos isto, porque sempre foi o alvo do inimigo, rebaixar a pessoa de Jesus Cristo. E ainda mais no dia em que nós vivemos. Eu não conheço muito bem a cidade de São Paulo, mas tenho certeza que andam muitas pessoas nas ruas de São Paulo, batendo de porta em porta, pregando que Jesus Cristo é uma mera criatura. Tem muitos que professam ser cristãos, que querem reduzir Jesus Cristo ao nível de uma criatura. O melhor de todos os seres criados, sim, mas simplesmente um ser criado. Espero que todos nós estejamos preparados e dispostos a refutar tal erro com a Bíblia aberta, provando indiscutivelmente que Jesus Cristo é Deus manifesto em carne. Os seres viventes e os anciãos, então, adoram cantando um novo cântico que engrandece aquele que foi morto. Veja o que vem em seguida. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. O seu direito de abrir o livro, como já salientamos, não é o seu direito natural, pessoal, mas o seu direito adquirido, porque ele foi morto e também, pela sua morte, ele conseguiu comprar para Deus homens de todas as tribos, e povos, e nações, e línguas. Ele comprou para Deus. Nós fomos comprados. E você vai lembrar de passagens como aquela em Coríntios, que diz que fomos comprados por bom preço. E sabe o que isto significa para nós? Não somos de nós mesmos, não somos do mundo, fomos comprados, pertencemos àquele que nos comprou. Logicamente, é o nosso dever, para não dizer privilégio, de fazer sempre e unicamente o que Ele quer. Pertencemos a Ele. Mas veja no versículo seguinte o que Ele nos fez. Ele nos comprou para Deus e, versículo 10, para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, diz esta versão que estou lendo. Mais correto seria, os fizeste reino e sacerdotes. Como o reino, eles são submissos ao governo, ao rei, a Deus.
Ele nos coloca em primeiro lugar como seu reino, debaixo das suas ordens. Ele nos comprou e nos fez reino. E também sacerdotes, para agir perante Ele em benefício dos outros, como aqueles anciãos com os seus incensários. Mesmo aqui nesta vida, nós podemos agir nesta capacidade perante o nosso Deus em benefício dos outros. Mas a função do sacerdote é dupla. Não é só agir perante Deus em benefício dos homens, mas é andar perante os homens em nome de Deus, representando Deus perante os homens. Lembra de 1 Pedro capítulo 2, onde ele fala que somos um sacerdócio santo, e no mesmo capítulo diz que somos um sacerdócio real. E há uma diferença importante nestes dois aspectos do sacerdócio. Se você olhar para aquele capítulo de Pedro depois, você verá que o sacerdócio santo oferece sacrifícios a Deus, e o sacerdócio real mostra as virtudes de Cristo ao mundo. Isto é, como sacerdócio santo, entramos na presença de Deus para oferecer o nosso louvor e as nossas intercessões. Como sacerdócio real, saímos para o mundo afora para mostrar as virtudes do nosso Senhor. E Ele nos fez reino e sacerdotes. E ele termina o versículo dizendo que reinaremos sobre a terra. Então, no fim do versículo, entra a parte que gostamos. Seremos reis, vamos reinar. Mas, com ele nos fez reino e sacerdote e reinaremos. Agora veja, versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Agora vê se você pode ver aquela cena. Se voltamos a alguns versículos, quando João olhou primeiro, ele viu no meio do trono o Cordeiro. Veja bem no centro, no meio do trono, e no meio dos animais, e no meio dos anciãos, bem no centro, o Cordeiro. Agora, ele ouviu aqueles animais e anciãos que estavam cercando o trono e cercando o Cordeiro, viu eles adorando e cantando um novo cântico. Agora o olhar dele vai mais longe. E ele vê mais um círculo mais afastado. O Cordeiro no meio, um círculo em volta de 4 seres viventes e 24 anciãos. E agora mais um círculo mais longe, todos estes anjos. Milhões de milhões e milhares de milhares em torno do trono, em torno dos animais, em torno dos anciãos, e estes anjos também estão adorando. Parece que esta onda de louvor vai cada vez mais distante, agora atingindo os anjos. E veja o que os anjos estão dizendo. Versículo 12. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Quase a mesma coisa que os anciãos e os animais estavam dizendo. Uma pequena diferença. Naquele primeiro cântico, o cântico novo,
dos animais, dos anciãos. Eles dirigiram as palavras diretamente a Jesus Cristo. Digno és, tu foste morto. Digno és porque compraste. Os anjos não estão dirigindo as palavras diretamente a Jesus Cristo. Estão usando a terceira pessoa. Estão falando a respeito dele. Digno é o Cordeiro que foi morto. Mas apesar desta pequena diferença, o que tem em comum é mais importante. Tanto os anciãos, os salvos lá no céu, como os anjos, estão louvando e engrandecendo o Cordeiro. E mais, estão louvando e engrandecendo o Cordeiro porque ele foi morto. O motivo é a sua morte sobre a cruz. Por causa desta morte é que eles adoram. Mas tem um grupo mais ainda. A adoração não termina aí. Não termina no céu. Veja o que vem logo em seguida. Versículo 13. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e etc. A adoração começou lá pertinho do trono, com os seres viventes e os anciãos. E começou a sair atingindo outros que estavam mais distantes. E os anjos também, afetados com aquele cântico de louvor, começaram a adorar também e expressar a sua adoração. E agora, partindo dos anjos, vai atingindo pessoas mais remotas. Toda a criatura que há no céu, e também na terra, e também debaixo da terra, e até no mar. E não apenas criaturas viventes, mas até todas as coisas. Atribuindo agradecimentos e honra e louvor, tanto àquele que está sentado sobre o trono, que é o Pai, como ao Cordeiro. Mais uma vez, confirmando o que já falamos, que o Pai e o Filho igualmente recebem as honras, e vemos a criação toda apresentando a sua adoração, confirmando o que falamos há pouco, que a morte de Jesus Cristo é muito maior no seu alcance, nos seus efeitos, do que muitas vezes nós pensamos. Pela sua morte sobre a cruz, ele comprou homens para Deus. Ele nos salvou. E estaremos eternamente com ele devido ao valor daquela morte. Mas não somente nós. Toda a criação será beneficiada. Não vamos tomar o tempo para entrar neste assunto, mas pode ler depois em Romanos capítulo 8, especialmente o que fala a respeito da criação que hoje geme, esperando o dia da redenção. Não? Isso me assustou. Acho que temos 7 ou 8 minutos ainda, né? 10, ótimo. Muito bem. Então, vemos que todos estes grupos, então, em volta do trono, adoram tanto o Cordeiro como o Pai. Acho que com esta interrupção vamos terminar o capítulo 5 e entrar no capítulo 6 um pouquinho, porque eu quero adiantar e apenas introduzir o assunto do capítulo 6 para adiantar para amanhã. Vamos ler alguns versículos apenas no início do capítulo. Capítulo 6 e o versículo 1.
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, vi o segundo animal dizendo: Vem. E saiu outro cavalo. Acho que não vamos ler mais por enquanto. Mas neste capítulo 6, vamos entrar numa outra parte deste livro. Vamos começar no capítulo 6 a ver o que há de acontecer na terra. Já mencionamos o fato que capítulos 4 e 5 são capítulos introdutórios, mostrando cenas no céu, mostrando-nos aquele trono que, apesar das condições caóticas aqui na terra, o trono de Deus permanece inabalável, mostrando-nos aquele livro que contém o relato de tudo o que vai acontecer, mostrando-nos que, apesar das surpresas e coisas inesperadas, nada foi surpresa para Deus. Já estava tudo escrito lá. E a primeira coisa que quero salientar é isto. O que vamos ver neste capítulo 6 é este fato: que tudo, mesmo nos dias mais escuros da grande tribulação, tudo está sob o controle do nosso Deus. Ele é o soberano, e as coisas nunca escaparam do seu controle e jamais escaparão. E eu espero que, contemplando isto, a nossa fé seja fortalecida, a nossa confiança em Deus, para que possamos andar neste mundo com passo firme, com passo seguro, sabendo para onde caminhamos e sabendo quem está controlando tudo isto. É uma coisa triste ver tantos cristãos preocupados e assustados com as coisas que acontecem no mundo. Quantas vezes ouvimos cristãos quase com medo falar das possibilidades de algum louco apertar um botão e iniciar uma guerra nuclear, e o que vai acontecer? E das possibilidades dos perigos, dos imprevistos. Mas eu quero que vocês vejam no livro de Apocalipse que não há nem haverá imprevistos. Tudo já está previsto e sob o controle do nosso Deus. Ele já tem escrito naquele livro o que há de acontecer neste mundo depois do nosso arrebatamento. Para o mundo o livro está selado, sim. Mas graças a Deus que há um que venceu para abrir o livro e já abriu. E por intermédio dele, nós podemos saber o que está naquele livro. E o fato de tudo estar escrito no livro diz isto: ele sabe, ele planejou e ele controla.
Estou quase cedendo a uma tentação de desviar do assunto e mostrar alguns exemplos lindos através da Bíblia, mas permite-me citar um só. Pense na morte de Jesus Cristo. Já houve uma hora mais escura, quando aparentemente as forças do mal tiveram uma grande vitória, parecia uma derrota, o Filho de Deus crucificado. Os judeus, eles pensaram que conseguiram o que queriam, crucificar este Jesus de Nazaré. Pensaram que estavam livres dele. Pilatos pensou que ele estava fazendo o que ele queria, mas nada disto. Naquela hora, mais do que nunca, vemos que o soberano do universo é Deus. Quem estava controlando tudo até os mínimos detalhes, até na morte dele, foi o próprio Jesus Cristo. Cada coisa que aconteceu para cumprir o que foi escrito. E até nos últimos instantes, quando ele completou a obra que veio fazer, levantou a sua voz em triunfo e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém tirou a vida dele. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu entrego o meu espírito. Ele que estava dirigindo aquilo tudo. E tendo dito isto, é isto que eu gosto de ver. Ele reclinou a cabeça. Ele não foi vencido. Ele não morreu e, como teria acontecido no caso de qualquer outro, aquela cabeça teria tombado em fraqueza no seu peito. A sua cabeça não tombou, não caiu. Ele, com toda a dignidade da divindade, ele reclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Ele venceu. Ele estava controlando, mesmo naquela hora, quando o mundo pensou que estava dirigindo e vencendo. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, podia ver, até na lança que furou o seu lado, a evidência do controle de Deus, tudo cumprindo o que foi escrito. E quando entramos em Apocalipse capítulo 6, veremos isto. Nos dias escuros da grande tribulação, com a besta no seu trono, quem controla é Deus. Eu acho que já passei o tempo. Desculpe este abuso da sua bondade e paciência, mas amanhã, se Deus permitir, vamos entrar no capítulo 6 e ver, passo a passo, ao abrir os selos, o desenrolar dos acontecimentos aqui na terra, depois do nosso arrebatamento. Amém. Fascinante, não é? Eu quero expressar a minha gratidão por um bom grupo que veio esta noite, apesar do frio, apesar da chuva, né? Isso nos anima muito. E queremos dizer que amanhã estaremos aqui novamente. Gostaria que Tomé despedisse esta noite com uma palavra de oração. Amado Deus e bendito Pai, nós queremos louvar o Teu nome pelo grande privilégio que nós temos, Pai, de sermos chamados servos do Cordeiro que venceu a morte, do Senhor Jesus Cristo que triunfou por nós e que nos apresenta hoje a Tua presença. Nós queremos Te agradecer, Pai, pelos grandes e maravilhosos privilégios que nós recebemos das Tuas mãos,
das mãos do Deus eterno, das mãos do Deus de amor. E embora nós reconheçamos que nada tínhamos em nós mesmos para merecer algo de ti, te agradecemos pelo amor eterno e infinito com que nos tens amado e alcançado. Pai, te agradecemos também pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra que nos é exposta, pelo teu Espírito que atua nos nossos corações para nos fazer compreender e enxergar as preciosidades da tua palavra. Te agradecemos também pela disposição dos teus servos em virem trazer e apresentar para nós de maneira tão clara, de maneira tão gostosa, essas verdades tão profundas da tua palavra. E te agradecemos, Pai, porque essas coisas todas de que temos ouvido não são coisas as quais nós podemos dizer assim seja, mas temos a certeza de que assim é, pois é fiel o Deus que tem dito e determinado assim. É fiel o Deus que falou e o Deus que apresentou todas essas coisas. Te agradecemos, Pai, por pertencermos a Ti. Te agradecemos pela Tua palavra que fala aos nossos corações. E te suplicamos que o Senhor possa realmente atuar nos nossos corações para nos dar a compreensão de que necessitamos. Para que, uma vez compreendendo, uma vez entendendo mais o que o Senhor tem nos feito perceber, possamos viver cada vez mais confiantemente e confiadamente em Ti. Te agradecemos, Pai, por toda a vitória que Tu nos dás no nosso Senhor Jesus Cristo. E te agradecemos porque somos dele para todo sempre. Em encerrar esses momentos que temos passado aqui, queremos louvar mais uma vez o Teu nome, Pai, e te pedir que Tu nos possas levar em paz aos nossos lares, de acordo com a Tua vontade, se for da mesma Tua vontade, nos preparando para estarmos aqui ainda amanhã à noite. Caso contrário, caso até mesmo Teu Filho já esteja por voltar, nós te agradecemos, Pai, pela certeza que temos de que todas essas coisas que hão de acontecer, nós nos encontramos na Tua presença como servos Teus, como pertencentes a Ti para toda a eternidade. E nessa confiança nós queremos louvar o Teu nome. Te agradecemos por tudo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.